Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal 1000 por hora com Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito nesta quarta-feira. Como eu tinha prometido em redes sociais e as pessoas têm perguntado e questionado muito sobre os diferentes regulamentos das competições internacionais do Endurance, todas englobando as 24 horas de Le Mans, que são a cereja do bolo do cenário do motorsport nesse tipo de corrida, eu resolvi fazer esse vídeo didático para explicar para vocês as reais diferenças entre European Le Mans Series, Asian Le Mans Series, IMSA e FIA WEC, o Campeonato Mundial de Endurance. Antes disso, senta o dedo no like, compartilhe, ative a sua notificação para poder ver não só este vídeo, como também todos os outros, todo o conteúdo do canal 1000 por hora com Rodrigo Matar. Prestigie a gente, inscreva-se, faça parte do clube de membros com planos a partir de R$ 2,99. E principalmente, ó, vocês estão vendo aqui os bonés, né? Pois é, são os produtos da marca 1000 por hora, bonés e canecas sendo vendidos. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa loja virtual ativada, mas antes disso podem comprar por Pix também com a gente. Preço de R$ 50 para os bonés, 40 para as canecas, o kit boné mais caneca, R$ 80 bonés. Tem nessas duas cores aqui, ó, preta e branca. Tá certo, pessoal? Então, voltando ao assunto, voltando ao que realmente interessa, que é falar das diferentes fórmulas desses 4 campeonatos de endurance que norteiam a modalidade no mundo. Claro que a gente tem o campeonato de endurance da SRO, né, o GT World Challenge Europe Endurance, também tem o Intercontinental GT Challenge, mas aí é outro departamento e é um campeonato para apenas um tipo de carro, que são os modelos GT3. Tá? Nós vamos falar de protótipos e GTs, tá? Explicando o que temos atualmente em 2023 em cada uma dessas competições, o que já tivemos no passado, para que vocês tenham uma ideia de como as coisas mudaram, e o que teremos, o que é projetado para 2024 nesses 4 campeonatos. Vou começar pela IMSA, que é o campeonato que tem mais categorias hoje, International Motorsports Association, que fundiu no fim de 2013 com a Garra, que era a Rolex Sports Car Series, a Grandam, com o American Le Mans Series, e herdou um pouco de cada desse campeonato, e depois a coisa foi aperfeiçoando. Desde o momento que entraram os protótipos DPI, chamados Daytona Prototype International, com base nos chassis LMP2, padrão, homologados a partir de 2017, que foram os modelos Ligier, Riley Multimatic, Dallara e também Oreca, essa classe passou a se tornar a referência do campeonato estadunidense, fora a LMP2, a GT Le Mans, que tinha um regulamento muito parecido com o do ACO, né, no que tange a classe LMGT Pro, e o GT3 chamados de GT Daytona. Também depois de um aperfeiçoamento, veio o regulamento de convergência, ACO, FIA e IMSA, e aí veio a fórmula atual. A fórmula atual contempla os LMDH, que são os carros híbridos, semelhantes aos usados no Campeonato Mundial de Endurance. São semelhantes, mas não têm o mesmo BOP, porque os BOPs de ambas as competições são diferentes no que concerne a peso, potência e também a administração dos megajoules por stint, fora os sensores de medição de torque, que são obrigatórios por regulamento, tanto nos carros LMDH quanto nos hypercars, de quem falaremos ainda nesse vídeo também. Então a IMSA tem a GTP como classe principal, mantendo o mesmo preceito da DPI. Chassis derivados de protótipos LMP2, os 4 modelos homologados, Ligier, Oreca, Dallara e Riley Multimatic, com construtores das mais variadas procedências, motores das mais variadas procedências, seja turbo ou aspirado, desde que com o sistema híbrido padrão Bosch Williams X-Track, porque é um sistema híbrido que gera 50 kW extras de potência, acionado pelo câmbio, e que serve para 2 modos, o modo de economia de combustível e o modo ataque, para ultrapassagens, para disputa de posição, enfim. É como funciona esse sistema híbrido. Não dá tração semi-permanente nas 4 rodas. É bom lembrar que é uma proposta muito distinta da Hypercar.
Na divisão LMP2 existem duas diferenças básicas em relação às outras categorias da Alemanha Endurance Management, que administra o FIA-WEC junto ao ACO, o European Le Mans Series e o Asian Le Mans Series. Que é o seguinte, tudo bem, o ASEAN e o campeonato estadunidense usam o mesmo pneu, mesmo fabricante, a Michelin. Com a diferença que no campeonato estadunidense e também no asiático, é obrigatória a participação de duplas, trincas ou quartetos Pro-Am. Eu falo quartetos porque nas provas mais longas, Sebring, Daytona, a P2 pode permitir a participação de 4 pilotos por carro. Às vezes 3. Daytona 3, Daytona 4, Sebring 3, Petit Le Mans também 3, Watkins Glen 3. Mas nas provas sprint são só 2 pilotos por carro. E obrigatoriamente esse piloto é bronze. Tá? E esse piloto é quem classifica e larga. Regra Pro-Am é assim. Entendeu? E também existe uma diferença em relação ao campeonato mundial, bem básica, porque embora o LMP2 esteja restrito em termos de performance para não afetar o desempenho do GTP, para manter uma hierarquia de classes, e a LMP2 ser realmente a segunda divisão de esportes protótipos, a potência dos motores está limitada em 8.500 rotações por minuto e sexta marcha no campeonato dos Estados Unidos. Mas as equipes têm a opção de usar 2 kits aerodinâmicos. O kit de baixo arrasto e o kit padrão. É diferente de outras competições, como a gente vai falar aqui. Então, no IMSA, existe uma liberalidade com relação à parte aerodinâmica. Mas tem BOP. E o peso do carro foi aumentado em 20 quilos, era 930 quilos, passou para um mínimo de 950 no Campeonato dos Estados Unidos. Além dessas duas classes de protótipo, temos a P3, que é um problema para a IMSA. Desde que ela foi criada, ela se tornou um problema, porque o nível técnico dessa categoria é muito baixo para competições mais longas, de 6, de 10, de 12, 24 horas. E alguns pilotos não são do ramo. Porque nos Estados Unidos basta você fazer uma meia dúzia de provas e você ter uma carteira do tipo da de piloto B de competição aqui no Brasil, tá? Grosso modo falando isso. E aí aparecem pilotos como alguns que vimos nas 12 horas de Sebring, depois fazendo barbaridades ao volante dos seus carros. E a P3 ela é também Pro-Am. Não há pilotos de graduação platina podendo correr nesse campeonato, é uma regra da IMSA, só pode ouro, prata e bronze nas tripulações, que também são de 3 e 4 pilotos nas competições mais longas, de 2 pilotos também nas provas sprint. 4 chassis, Ligier, Duquesne, Ginetta e Hades, mesmo motor, mesmo powertrain, assim como na P2. P2 usa o motor Gibson, na P3 é motor Nissan VK 5610, 5.6 litros com 450 cavalos de potência. Na P2 nos Estados Unidos é um pouquinho menos do que 600 cavalos. E também câmbio X-Track, como é usado na LMP2. Tudo pneu Michelin. O grande problema da P3 é que a IMSA já estuda substituí-la por uma outra competição, passar esses carros P3 para o VP Sports Car Challenge e incentivar os times atuais da P3 a comprar chassis LMP2 para disputar uma classe Pro-Am na IMSA em 2024, porque ao que tudo indica a P3 está com os dias contados no campeonato estadunidense. Essa é a premissa. E aí existe a classe GT Daytona, que agora foi separada em Pro e GTD, porque a Pro, teoricamente, é para equipes de fábrica e também para pilotos profissionais. Só que em Daytona, algumas equipes exploraram a brecha do regulamento em que o limite mínimo de tempo para o piloto é menor. Então, os pilotos bronze de algumas tripulações da MDK e da TGM não prejudicaram as suas equipes, porque na GTD, cujo dorsal tem fundo verde, nos carros da GTD você tem que obedecer um tempo mínimo pré-estabelecido pelo regulamento.
E aí, logicamente, as equipes se aproveitaram dessa liberalidade, mas em termos de mecânica, em termos de regulamento, é exatamente o mesmo carro, tanto para GTD Pro quanto para GTD. Porsche, Ferrari, Lexus, Acura, McLaren, Mercedes-AMG, Audi, Lamborghini, enfim, todos os modelos homologados na regra GT3, eles são permitidos nas duas categorias, Corvette também, que eu esqueci, e futuramente Mustang. Cabe lembrar que a Mustang entra na GT3, a Ford, né? Entra na GT3 de 2024. A Corvette prepara já o substituto do C8R GTD, que é o Z06 GT3. Mas tudo limitado por BOP, que predetermina giro dos motores turbo, a pressão do turbo também, restritor de ar para os carros de motor aspirado, peso mínimo, gunny flap, muda aerodinâmica, muda peso, muda distribuição de potência e também consumo de combustível e vazão do combustível, que ela é limitada a um mínimo de 40 segundos para cada parada em todas as categorias. E se você não cumprir o reabastecimento no tempo mínimo de 40 segundos, independentemente da capacidade do tanque, se 75, se 80, se 95, o carro é penalizado nos Estados Unidos. A regra é clara, já dizia Arnaldo César Coelho, tá certo? Então no IMSA são 5 categorias, 3 de protótipo, 2 de GT, mas sendo que as 2 de GT obedecem à mesma plataforma técnica de regulamento. Aí passamos para o Campeonato Mundial de Endurance, onde o buraco é mais embaixo. Porque estamos num ano de transição para uma regra que trará os modelos GT3 num sistema semelhante ao da IMSA, num sistema já usado no Asian Le Mans Series, para 2024. E o Campeonato Mundial, quando foi criado em 2012, tinha 4 classes. LMP1, para os protótipos mais avançados, LMP2 com um sistema Coast Capped, a GTE Pro e a GTE AM para carros obrigatórios com piloto bronze nas suas trincas e veículos com 1 ano ou mais de uso. O regulamento GTE Pro foi um sucesso até certo ponto, mas o desinteresse dos fabricantes Ford, Aston Martin e BMW saíram. E depois a Hypercar, com o regulamento de convergência, atraiu de volta a Porsche e também a Ferrari. Isso fez com que a GT Pro, por falta de inscritos, caísse em desuso. De certa forma, temos ainda o Campeonato GT, teremos o Campeonato GT, mas o número de classes caiu para 3. Pela primeira vez na história, o FIA WEC trabalha com 3 classes, que são a Hypercar, a LMP2 e a LMGT AM. LMGT AM, como a gente já disse aqui, categoria com modelos Gran Turismo com 1 ano ou mais de uso. Os modelos hoje homologados são Corvette, Porsche, Ferrari e Aston Martin. Tudo delimitado por BOP técnico, o lastro de sucesso, por posição por prova, 15 quilos para o primeiro colocado, 10 para o segundo, 5 para o terceiro, isso a grosso modo. São quilos extras que são adicionados aos carros, além do peso mínimo exigido pelo regulamento. E as trincas têm que ter um piloto bronze, e o piloto bronze guia um tempo mínimo de 2 horas e 20 em cada prova do Campeonato Mundial de Endurance, pelo menos as provas de 6 e 8 horas, o tempo mínimo é de 2 horas e 20 em Le Mans, é um tempo mínimo de 4 horas e meia para esses pilotos de graduação bronze, que são os pilotos chamados amadores, ou aqueles que têm uma carreira iniciada depois dos 30 anos de idade. A LMP2 segue um sistema padrão, como no campeonato estadunidense, aliás, o regulamento é o mesmo, na questão do powertrain, porém, para o campeonato mundial, há uma diferença. Pneu Goodyear, de um único composto, que é um pneu duro que nem pedra, restrição ainda maior de potência, que traz os motores Gibson V8 a 533 cavalos, 70 HP a menos do que o original, são motores estrangulados por restritor, e o uso obrigatório de um trim aerodinâmico padrão, que é um trim de baixo arrasto para Le Mans.
e sem o pré-aquecimento que existia dos pneus do FIA-WEC até o ano passado, ficou difícil agora para os pneus Goodyear conseguirem a temperatura ideal de aderência, atingir o nível de aderência sem o pré-aquecimento. Então vai ser nas pistas mais frias, não foi em Sebring na primeira etapa do campeonato, mas pode ser nas próximas, em qualquer uma das corridas, um problema para as equipes da classe LMP2, que mantém a sua premissa de ter piloto prata nas tripulações. Já foi permitido o piloto bronze no campeonato mundial. Havia uma subdivisão Pro-Am, que existirá nas 24 horas de Le Mans, porque outros campeonatos adotam a subclasse Pro-Am. Mas no campeonato mundial, não. Esse regulamento, né, essa Copa Pro-Am, foi banida do campeonato de 2023. E aí, a cereja do bolo, a Hypercar, que mescla agora no regulamento de convergência ACO, FIA e IMSA, os carros LMDH e os Hypercar, que são permitidos por regulamento, onde cada construtor desenvolve o seu modelo, o seu motor e o seu sistema híbrido ou não. Porque Van Wall e Glickenhaus, por exemplo, não tem sistema híbrido. E aí, a benesse para eles é peso e potência. É daí que eles ganham ou tentam minimizar em relação aos adversários. Por quê? Peugeot, Toyota e Ferrari trabalham com um sistema semi-permanente de tração, que é acionado a uma determinada velocidade imposta pelo regulamento. 190 km por hora para Toyota e Ferrari, 150 por hora para Peugeot, por conta da largura do pneu do Peugeot, que é menor em relação ao Toyota e Ferrari. Então, tem toda essa nuance de regulamento. Fora, peso mínimo, que é delimitado por BOP, potência também igualmente delimitada, curva de torque, também medida pelo sensor, e a administração da energia por stint, dos megajoules. Fora o consumo de pneu, que também com as limitações de sets de pneus obrigatória pelo regulamento, determina que agora as equipes têm que trabalhar para economizar pneu, consumo de pneu, e trabalharem até triplos stints com os compostos da Michelin, que são apenas 2 agora para a categoria Hypercar. Então essa complexidade, por exemplo, em Sebring, muita gente achou assim, faltou alguma coisa? Faltou porque a Toyota dominou a prova toda e por ela ter uma expertise de regulamento muito maior do que a concorrência, ela ganhou com sobras em relação à Ferrari, a Cadillac, a Porsche, a Peugeot principalmente, né, que ainda não se entendeu com o seu carro, Van Wall e Glickenhaus. Mas quando você vê um grid com muito mais carros da classe principal, é porque existe um interesse em querer ter um campeonato mais competitivo e o FIA-WEC, embora esteja ainda dando murros na parede, pode atingir o seu intento. Pode atingir o seu intento. A fórmula é muito boa, mas ela precisa de uma melhor aplicação. A proposta do regulamento, principalmente para a classe Hypercar. Dito isto, vamos às categorias que têm um regulamento mais restrito no que se refere a classes e também ao pacote técnico, que são as categorias europeia e asiática. São as categorias locais. O campeonato europeu, que vai ter 6 provas esse ano, obedece também a um padrão semelhante ao ACO FIA e mistura um pouco com o IMSA e o Asian Le Mans Series, em 2 conceitos. Tá? No campeonato europeu é permitida a participação de trincas Pro ano LMP2. Então você tem trincas semi-pro e pro, com o piloto prata, né, compondo a trinca, com pilotos platina e ouro, e também trincas com o piloto bronze obrigatório. É o caso, inclusive, da equipe que o Nelson Piquet vai correr o Asian Le Mans Series esse ano, ou o European Le Mans Series, perdão, esse ano, com a United Autosports, que é uma trinca com o piloto bronze, que no caso é o brasileiro Daniel Schneider. Assim como também a Dragon Speed do Sebastião Montoya, do Juan Pablo Montoya, pai e filho, e do sueco Henrik Redman. E esses pilotos bronze têm um tempo mínimo também de 1h40 para cumprir numa prova de 4 horas, que é o tempo padrão das provas do Campeonato Mundial de Endurance. Mas o pacote técnico é exatamente o mesmo do Campeonato Mundial, com o pneu Goodyear,
que aliás é o fabricante obrigatório do Campeonato Europeu, tanto para a P2 quanto para a GTE, não há Pro e An ali, tá? Não tem essa subdivisão no Campeonato Europeu mais, também nem tem porquê. E o trem aerodinâmico também é de baixo arrasto, potência igual do Campeonato Mundial. Talvez um pouquinho mais, mas potência igual ou um pouquinho acima, porque o European Le Mans Series, a P2 é a classe principal da competição. E tem a P3, que também corre no IMSA, mesmo preceito, mesma regra técnica e mesma necessidade de ter um piloto bronze na tripulação, é também o Campeonato Pro Am, na classe LMP3. E a GTE também tem pilotos bronze, é o campeonato igualmente Pro Am, só que usa pneu Goodyear no Campeonato Europeu. É diferente do Michelin, que é adotado no Mundial, diferente do pneu adotado no IMSA e adotado no Asia Le Mans Series. A Goodyear é fornecedora de 2 das 3 classes do Campeonato Europeu. E aí as equipes, claro, fazem os ajustes de acordo com as regras de BOP, com os parâmetros pré-determinados por regulamento, mas claro que o ajuste com relação ao pneu, ele é diferente para o Campeonato Mundial. Quando as equipes têm a expertise do WEC e da IMSA, elas tentam não aplicar o que elas aprenderam no Campeonato Mundial nos carros do europeu. O setup de suspensão certamente é diferente por conta do composto, por conta das características de construção dos pneus Michelin em relação aos Goodyear. Por fim, a Asia Le Mans Series congrega 3 categorias Pro-Am, com obrigatoriedade de pilotos bronze, e aí é uma proposta de regulamento que mescla muito o que teremos no Campeonato Mundial de Endurance em 2024, porque são os carros GT3, e foram 24 inscrições GT3 no Campeonato do Asia Le Mans Series desse ano, é bom lembrar. 24 modelos GT3 correram o Campeonato Asiático. A P3, que vai continuar sendo uma alternativa, evidentemente, para as equipes de menor porte, para os pilotos bronze que ainda não se sentem à vontade para guiar uma máquina de grande potência, e a LMP2, com o seu pacote técnico semelhante ao Campeonato Europeu. Com a diferença que no Asia Le Mans Series, a Le Mans Endurance Management e a organização têm um contrato de fornecimento exclusivo com a Michelin. Então, notem, amigas e amigos, que os pormenores das 3 classes, a grosso modo, esse é um vídeo mais falando da parte mais simples do que da parte técnica mais elaborada, evidentemente, que até poderíamos fazer isso, mas aí seria um vídeo muito mais prolixo, um vídeo muito longo e tudo mais, mas resumidamente é isso. O IMSA tem um fornecedor exclusivo de pneu, 5 classes. O WEC, 2 fornecedores de pneu, 3 categorias, sendo que 2 delas são semelhantes às do Campeonato Americano. Semelhantes, não iguais. O European Le Mans Series tem 3 classes também como o Campeonato Mundial, teoricamente 2 classes semelhantes. E o Asia Le Mans Series, igualmente 3 classes, mas apenas uma é semelhante ao Campeonato Mundial de Endurance. Tanto que quem ganha vaga de P3, tanto no European Le Mans Series quanto no Campeonato Asiático, obrigatoriamente disputa 24 horas de Le Mans, onde? Na P2 ou na LMGT1. Tem a opção. E quem ganha Campeonato de GT3 no Asia Le Mans Series, no Campeonato GT, como é chamada, classe LMGT, faz LMGT1 nessa 24 horas de Le Mans de 2023, perdão. Em 2024, as equipes terão a opção de fazer ou LMP2 Pro-Am, de P3, evidentemente, LMP2 Pro-Am, ou fazer GT3. Tá certo, gente? Então, em linhas gerais é isso. Espero que vocês tenham entendido como essa distribuição de classes, por que mesmo sendo o mesmo pacote, na P2, por exemplo, há diferenças, há semelhanças, mas há diferenças, né, porque os carros basicamente são os mesmos. A Oreca
ela não tem culpa de ter feito o melhor pacote de carro do Campeonato Europeu, do regulamento LMP2, perdão. É usado em todos os campeonatos, no europeu, no mundial, no americano, no asiático, enfim, é o carro do momento na classe LMP2 e vamos ver se em 2026, quando mudar o regulamento, se isso muda também. Certo é que os fabricantes continuam trabalhando porque as bases de chassi da Lara, Riley Multimatic, Oreca e também Ligier, elas servem para os modelos LMDH. Elas servirão para a classe Hypercar, servirão para a classe GTP. E essa é a graça, é a beleza do Endurance. Esse ABC do Endurance chegou ao fim. Se vocês quiserem outro vídeo nessa linha ou alguma coisa mais elaborada, podem mandar aí na caixa de comentários que a gente vai trabalhar com isso, tá bom? Amanhã é dia de TBT no canal. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo inédito. A gente se vê na quinta-feira com muito mais aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Ah, tem um detalhe. Comprem os livros da Seara de Automobilismo da Gulliver Editora, hein? Tem os meus, tem os do Flávio Gomes, do Américo Teixeira Júnior e do Luiz Carlos Lima. Tudo em catálogo, tudo em estoque. gullivereditora.com.br. Senta o dedo lá. Vamos lá, pessoal? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.